Nós estamos começando agora o programa Interview, dessa série de reportagens especiais no Vale do Piancó, cidade de Pedra Branca. Na oportunidade, do meu lado aqui, o nosso querido padre Dijaci Brasileiro. Ele que é filho natural do Vale do Piancó. Padre Dijaci, que reside agora em Pedra Branca, mas que já teve um trabalho de atuação como padre em outras cidades aqui também do sertão da Paraíba. Ele é muito conhecido por suas posições e também os seus artigos publicados também no portal Diário do Sertão e outros portais também a nível Paraíba e a nível nacional. Desde já gostaríamos de agradecer, padre Dijaci, pela sua solicitude em receber a nossa equipe na residência paroquial, na sua casa, de uma maneira também acolhedora. O nosso boa noite. Boa noite, Zé Dias, Peterson e o Fábio. É uma alegria imensa acolhê-los na minha casa e quero dizer para vocês que estou à disposição para as eventuais perguntas ou questionamentos. Padre Dijaci, como falávamos em off, o programa Interview é um programa voltado para conhecermos um pouco da vida do nosso convidado. Nós sabemos que a população conhece já o trabalho e a atuação do senhor como padre e também como esse líder religioso no sertão. Mas gostaríamos de entender um pouco mais onde o senhor nasceu. Sabemos que foi na cidade de Igaraci, com relação também às suas lembranças de infância. Foi infância sofrida, padre, com relação também aos irmãos. Como foi a infância de padre Dijaci aqui no Alto Sertão, no Vale do Piancó? Bom, eu nasci numa cidade chamada, antes chamava-se Boqueirão dos Cochos, depois passou a ser chamada de Igaraci. Fica aqui no Vale do Piancó, é uma cidade pequena. Minha infância, até os 13 anos eu morei em Igaraci, e eu me lembro que com 10 anos de idade eu ia para a roça ajudar meu pai, não é? Meu pai era funcionário público, escrivão da polícia, mas ao mesmo tempo tinha a sua roça. Então a filosofia do meu pai era o seguinte: educar os filhos. Então trabalhar para ele era sinônimo de educação. Então, com 10 anos, eu ia ajudar meu pai. Não era um trabalho forçado, eu ia, suponhamos, 7h30 e 9 horas já estava voltando, né? E depois, com 13 anos, eu fui morar em João Pessoa. Meus pais, não é, foram embora para João Pessoa, 11 pessoas ao todo, né? E eu fiz o primário, né, o antigo primário, que hoje é o ensino fundamental em Igaraci. E o ensino, na época chamava-se ginásio, eu fiz em João Pessoa, o ginásio e o segundo grau. Então, Igaraci para João Pessoa. De Igaraci, em Igaraci eu passei até os 13 anos de idade. E com os 13 anos eu fui embora para João Pessoa. Foi infância com quantos irmãos, padre Dijaci? Somos 8 irmãos. 8 irmãos. Os pais do senhor, mesmo pobres, agricultores, mas sempre investiram também para que os filhos pudessem estudar e tivessem também os estudos como principal meio para crescimento. Era prioridade. A educação para meus pais, não é, era prioridade, e na sua simplicidade, na sua pobreza, eles educaram, formaram todos os seus 7 filhos, não é? Todos os 7 concluíram os estudos. Eu falo 7, eu disse 8, é porque meu pai se casou, né, pela segunda vez e tem uma irmã com 15 anos, né, de idade. Mas os 7, não é, nós mais velhos, somos formados. Em várias áreas, não somente na área da medicina, na área também da segurança, mas várias áreas, irmãos seus que se formaram. Eu sou formado em filosofia, teologia, outro é formado em fonoaudiologia, outro é formado em direito, o outro é formado em geografia, outro em letras. Então, graças a Deus, todos estão estabilizados. Na família de Dijaci, foi o único que teve a vocação para ser sacerdote? Sim, meu pai, quando era criança, ele estudou no convento, né, de Triunfo, uma cidade aqui perto do Vale do Piancó, fica em Pernambuco. Então meu pai passou 2 anos no convento. Não foi padre, mas o filho deu para padre, né? Quando Dijaci, em meio aos estudos, porque tinha que conciliar a agricultura, ajudar o pai, ajudar a mãe em casa,
aos 13 anos foi para João Pessoa estudar, onde que já se entendeu de que a sua vocação seria para ser padre. Bom, desde criança, Zé Dias, que eu tenho essa vocação para o sacerdócio. Eu me lembro que quando eu era criança, brincava de ser padre, não é? A gente se reunia de primeiro, antigamente, não é? As crianças se encontravam, brincavam. Eu vivi profundamente a minha infância. Então, eu brincava de ser padre, né? E fui crescendo com a convicção de que minha vocação era ser padre. Apesar que em João Pessoa, quando eu comecei a estudar em João Pessoa, eu me envolvi na vida política do colégio, né? Na vida política estudantil. Eu fiz muita política estudantil. Na época chamava-se Centro Cívico, hoje é Grêmio Estudantil, mas na época chamava-se Centro Cívico. Então, eu gostava muito da política estudantil, né? Eu era envolvido de corpo e alma na política estudantil. Então, fui orador da escola CEPAC, né, em João Pessoa, fui presidente do Centro Cívico. Então, eu amava a lutar em defesa dos direitos dos estudantes na minha escola. Então, nesse meio que do movimento estudantil, naquela época também, em que o país vivia um momento muito difícil e que os trabalhadores, os estudantes sempre mobilizaram em favor da democracia. E o senhor já despertando o desejo de ser padre. É mesmo assim, com esse desejo, com este grande ideal de tornar-me padre. Eu sempre conciliei, né, minha luta estudantil com minha vocação sacerdotal. Terminando o ensino médio, né, eu vim para Cajazeiras, para o seminário de Cajazeiras, passei 4 meses, né, e em 1986 eu fui para Maceió. Em Maceió eu fiz o curso de teologia. Em 90 eu fui para Teresina, capital do Piauí, e lá eu fiz o curso. Em Maceió eu fiz filosofia, né? Em Maceió eu fiz o curso de filosofia. Em Teresina eu fiz o curso de teologia. E em 94, em 93 eu vim para o Vale do Piancó para fazer estágio. Fiz estágio na cidade de Diamante, Boa Ventura e Curral Velho. E em 94 eu me ordenava padre na cidade de Itaporanga. Então, o Vale do Piancó, que viu Djaci nascer, foi o mesmo que ordenou o padre aqui no seu Sublime Torrão. Pois é, minha querida região, eu quero muito bem ao Vale do Piancó, eu amo minha região, é uma região pobre, um povo pobre, mas é uma região riquíssima de valores. O povo daqui é um povo muito solidário, muito amigo, muito humano, muito sensível. Eu quero um bem comensurável ao Vale do Piancó. É por isso que eu estou aqui, com a graça de Deus, caminhando com o meu povo do Vale do Piancó. Em 1994, o senhor era ordenado padre. Qual a primeira paróquia que o senhor assumiu? As minhas primeiras paróquias foram Diamante e Boa Ventura. Curral Velho era capela na época e pertencia à paróquia de Boa Ventura. Eu passei como padre nessas 3 cidades um período de 10 anos. Padre Djaci, com relação, já falando aqui, a vocação do senhor sempre teve o apoio da família, dos amigos? Em algum momento Djaci ficou meio balançado em ser ou não padre? Não, sempre minha família me apoiou. Minha família sempre me apoiou, meus amigos, minhas amigas, as comunidades por onde eu passava. Eu sempre recebi apoio nessa dimensão da vocação sacerdotal. Padre Djaci, com relação ao sertão da Paraíba, nós sabemos que na década de 90 também sempre foi o velho problema, a seca. O senhor também, mesmo padre, mas o senhor desde sempre utilizou do seu cargo como padre, da sua posição religiosa, mas também com a sua liderança, para fazer esse grito de que os nordestinos teriam que enfrentar a seca e acabar com tanto sofrimento. De fato, o padre ele tem que ser pastor profeta. O padre não é só para celebrar sacramento. O padre, ele, além de celebrar o culto, além de celebrar
os sacramentos, ele é pastor profeta, ele tem que estar no meio do povo, ele tem que caminhar com o povo. O pastor, ele deve ter, o padre pastor profeta, ele deve ter um ouvido muito aberto, muito afinado, ele deve ouvir o clamor do povo, ele deve sensibilizar-se com o grito do povo, o sofrimento do povo, as angústias do povo. Então o padre, ele tem que ser profeta, ele tem que anunciar o evangelho, mas também denunciar aquilo que é incompatível com o evangelho. Então o padre não pode ficar calado diante da realidade clamorosa, não é, na qual o povo vive. Então eu sempre me realizei Dias, como nessa luta. Eu me realizo lutando. Eu me realizo caminhando com o povo, e sobretudo o povo pobre, e sobretudo o povo sofrido. Eu me realizo e sou feliz no meio do povo sofrido. Padre de Jaci, nós sabemos que vários padres, bispos, que são exemplos de profetas em sua época e até mesmo nos dias atuais. Qual foi o grande exemplo para Padre de Jaci seguir e fazer o trabalho pastoral que o senhor realiza? Bom, esse meu amor pelo povo é desde criança, desde seminarista. Eu me lembro quando eu era seminarista lá em Teresina e Maceió, eu fazia trabalho pastoral nas favelas. E eu amava meu trabalho pastoral nas favelas. E quando eu vim para o Vale do Piancó como estagiário, depois como padre, eu comecei a me despertar para a realidade sofrida do povo. E eu tomei consciência de que eu tinha que ser pastor, eu tinha que gritar em defesa do povo. E o que me marcou muito aqui no Vale do Piancó, e o que fez com que fosse uma referência para a minha luta, foi um saque que houve aqui na seca de 98. Eu estava em casa, em Diamante, tomando banho, era mais ou menos 1h da tarde, e ouvi um grande barulho. Avestei minha roupa apressadamente, corri para a calçada e perguntei ao povo, às pessoas, o que está acontecendo. E os vizinhos, as pessoas que estavam lá, me responderam: padre, vários agricultores foram para a cadeia, naquele tempo era cadeia, e para frente da cadeia, e querem arrombar a cadeia para tirar os legumes, as feiras, porque na época fizeram, 2 dias anteriores, fizeram uma campanha de doações de alimentos. Então os agricultores souberam que tinha alimento lá na cadeia, e uma fome tremenda, eles foram em frente da cadeia, e eu corri para lá. Quando eu cheguei lá na cadeia, estavam os agricultores e a polícia fortemente armada. E os agricultores, quando me viram: padre, nós queremos comida. Nós queremos comida. E aqui dentro dessa cadeia tem arroz, tem feijão, porque fizeram uma campanha de alimentos, e os alimentos estão aqui dentro. Aí eu disse para a polícia fortemente armada, com armas apontadas para os agricultores, os pobres, sofridos, da zona rural. Aí eu disse para a polícia, eu fiquei no meio: olha, baixem as armas. Se for para atirar, atire primeiro em mim. Agora nos agricultores ninguém vai mexer, não. Aí eu disse para o pessoal: fiquem aí, para os agricultores, fica aí que eu vou chamar o prefeito. Que o prefeito era o responsável, claro, para amenizar essa situação, resolver essa situação. Fui lá chamar o prefeito, eu disse: prefeito, os agricultores vão arrombar a cadeia para pegar lá os alimentos, e a polícia está fortemente armada, aí pode haver derramamento de sangue. O prefeito entrou no meu carrinho, e nós fomos lá. Aí o prefeito conversou: olha, vamos para casa que nós vamos organizar as feiras, porque faltava organizar as feiras, fazer as sacolas, e amanhã nós vamos distribuí-las com vocês. Aí eu disse para os agricultores: vamos para uma padaria, vamos comer pão. E fomos até uma padaria, distribuímos pão para os agricultores, e eles foram para as suas casas. No outro dia vieram buscar as suas cestas. Então isso me marcou muito.
me marcou muito, esse saque marcou a minha vida, e eu penso que eu comecei a tomar consciência de que eu teria que ser profeta, pastor, profeta. Não de forma alguma, tirou a missão. E incoerência. Então eu não poderia ficar calado, omisso, passivo, diante dessa situação. Então, aqui no Vale do Pencó, né, antes de ir para Santa Cruz, enfrentei vários problemas, falta d'água, entendeu? A violência, a seca, comecei a gritar como pastor, e esse grito teve repercussão, né, em toda a Paraíba. Alguns jornalistas começaram, até mesmo fora da Paraíba, começaram também, né, a comentar essa situação dramática na qual vivia o povo do sertão. Então, eu me realizo como padre, na medida em que eu procuro ser uma voz profética em defesa do povo sofrido do sertão. Padre Dejaci, o senhor acredita que falta na igreja outros padres que possam fazer esse trabalho social, além do trabalho religioso, mas também um lado líder político, o lado líder religioso que possa fazer esse grito, dar esse grito em defesa dos pobres? Zé Dias, não existe fé dissociada da realidade. A fé cristã, ela tem que ser historicizada. A fé cristã, ela deve ser contextualizada. Como é que eu vivo a minha fé cristã dentro de um contexto de miséria? Como é que eu vivo a minha fé cristã dentro de um contexto de seca, de sofrimento, de violência, de exclusão social? Olha, Jesus Cristo, ele foi assassinado porque ele entrara na contramão de um sistema religioso e político que oprimia o povo, que não libertava o povo. Então Jesus Cristo não morreu de trombose, de morte natural. Ele foi assassinado porque suas palavras, né, incomodaram quem estava no poder. Então ele foi assassinado. Então eu vejo que nós padres, não só os padres, mas os pastores evangélicos, nós cristãos que assumimos uma certa liderança, né, devemos ser profetas. Nós não podemos ficar só batendo palma para Jesus, louvando a Jesus, porque o Jesus Cristo se faz presente na pessoa do pobre. Jesus Cristo se faz presente na pessoa que passa sede. Jesus Cristo se faz presente na pessoa que não tem casa para morar. Jesus Cristo se faz presente na pessoa que não tem terra para trabalhar. Jesus Cristo se faz presente na pessoa que é vítima da exclusão social, da marginalização, da opressão, da injustiça social. Então, o padre não pode ficar só no pula-pula para Jesus, no louvor, no bate-palma para Jesus. O padre tem que ser profeta, e ser padre profeta, ou ser pastor evangélico, profeta, é estar no meio do povo, é caminhar com o povo, é sensibilizar-se diante do sofrimento do povo, é ter voz profética para defender os pequenos. Ora, nosso Senhor passou a vida defendendo os pobres. Jesus Cristo, a missão dele foi pregar anunciar o reino de Deus, o reino de justiça social, e esse reino veio exatamente para os pobres. Jesus Cristo foi aquele que realmente se posicionou, né, sem medo, de forma ativa, corajosa, firme, em defesa dos excluídos. Então, o padre, ele tem que ser profeta. Se o padre não é profeta, ele está na contramão do evangelho. O padre não pode ficar só no anúncio. O padre tem que anunciar e denunciar. Denunciar o quê? Denunciar aquilo que é incompatível com o reino de Deus, denunciar aquilo que é incompatível com os valores cristãos, denunciar aquilo que é incompatível com a dignidade da pessoa humana. Então, o Papa Francisco insiste muitíssimo que os padres saiam das sacristias, que os padres, os bispos saiam de suas casas paroquiais e vão para o meio do povo. Para as periferias. O padre, o bispo, ele tem que estar no meio do povo. Se você não quer estar no meio do povo, se você não quer ter voz, não quer ser uma voz profética em defesa do povo, não se ordene. É muito fácil ser padre e ficar só celebrando, o povo se acabando. Eu vou usar uma palavra meio rústica, o povo se lascando, né? E o padre só celebrando, né? Só celebrando na igreja, da igreja para a casa paroquial, da casa paroquial para a igreja, e o povo se acabando, o povo clamando por justiça, por dignidade, por vida.
Então é como o Papa Francisco diz, né? Saiam das casas paroquiais, saiam das sacristias e vão para as periferias, né? Vão para os bairros distantes dos centros, vão para a zona rural, né? Vocês devem ir para onde está o povão. Evangelizar sobretudo os pobres, sofridos, excluídos, as pessoas necessitadas. Então, o padre, ele tem que ser pastor profeta. O padre não pode ficar só dentro da igreja, celebrando. Claro que isso é imprescindível, é fundamental, mas temos que evangelizar no meio do povo, ficar no meio do povo, né? Anunciando o reino de Deus e denunciando aquilo que é incompatível com o reino de Deus. Exemplo, denunciando a injustiça social, denunciando a exclusão social, denunciando a cultura da violência, a cultura da morte, denunciando, né, aquilo que agride a dignidade da pessoa humana. Então, o padre tem que ser pastor profeta. Padre de Jaci, quanto tempo que o senhor viveu aqui no Vale do Piancó? Inclusive na década de 90, quando o senhor se ordenou padre, quanto tempo aqui que o senhor pastoreou nessa região? Bom, eu passei como padre 10 anos, né? Fui padre de Diamante, Boa Ventura e Curral Velho, né? E foram 10 anos de missão. Amei meu trabalho aqui no Vale do Piancó. Amava profundamente o povo de Diamante, Boa Ventura e Curral Velho. E procurei fazer o possível, né? Procurei fazer uma evangelização, né, encarnada, historicizada. Procurei fazer com que o povo, né, os meus paroquianos, tomassem consciência, né, de sua dignidade, de sua cidadania. Eu queria chamar a atenção o seguinte, aqui com relação ao Vale do Piancó. Está mudando, está melhorando, mas nosso povo já foi muito acomodado. Nosso povo já foi muito passivo. Por quê? Porque não tinha consciência de sua cidadania, não tinha consciência dos seus direitos inalienáveis, né? Era um povo, infelizmente, despolitizado. Então, eu procurei, né, trabalhar dentro dessa dimensão de politização, de orientação e de libertação. Padre de Jaci, com relação ao Vale do Piancó, qual a avaliação que o senhor faz do passado, fazendo um comparativo com o presente? O que mudou no Vale do Piancó os 10 anos que o senhor passou aqui na década de 90 e agora o senhor que está também aqui voltando ao Vale do Piancó? Bom, mudou muito. Graças a Deus mudou para melhor. Não mudou 100%, mas mudou muito. E tem que mudar mais. No aspecto social, vamos partir por cada área. No aspecto social, né, com relação à fome. Quando eu morei aqui, na década de 90, havia muita fome. E quando havia seca, havia, logicamente, saque. Eu presenciei, né, agricultores saqueando, né, como lá em Diamante. Né, foi preciso eu intervir, foi preciso eu ficar entre os agricultores e a polícia para haver uma tragédia. Então, quando havia seca, havia saque, entendeu? E havia fome, havia miséria. Hoje, estamos enfrentando uma seca. Em 2012 houve uma grande seca, e agora? Mas não houve saque. Não houve saque. Os agricultores me dizem, padre, se não fossem os programas do governo, os programas sociais do governo federal, nós já teríamos invadido as escolas, nós já teríamos invadido hospitais, feiras, em busca de alimento. Então eles me dizem, graças a Deus, com os programas do governo, com os programas sociais do governo federal, a gente tem como escapar, não é preciso a gente saquear, graças a Deus. Então mudou muito, então não existe mais aquela miséria como antigamente. Né? Não existe mais aquele povo faminto como antigamente. Graças a Deus, mudou muito. No aspecto educacional, né? Nossos jovens hoje estão se formando. Hoje, os jovens não se formam aqui no Vale do Piancó, se não se quiser. Nós temos ônibus escolares, né? Nós temos alimento, merenda escolar de qualidade 100%. Nós temos muitos jovens, né, fazendo curso superior. Daqui de Pedra Branca, todos os dias saem 30 jovens para Patos, né, para
para seus estudos, né, faculdade, né? Então, muitos jovens estão se formando, né? Inclusive, com doutorado aqui mesmo em Pedra Branca, nós temos alguns jovens que estão fazendo doutorado, e são jovens pobres, de famílias paupérrimas, e estão fazendo doutorado. Lá em Boa Ventura, nós temos jovens de família pobres que estão fazendo doutorado, coisa inimaginável há 10 anos atrás, né? Então, graças a Deus, muitos jovens estão se formando, muitos pais de famílias estão vendo, né, seus filhos se formarem. Aqui no Vale do Piancó nós vamos ter agora, né, um instituto técnico, né? Instituto Técnico Federal, né? E é coisa inédita. Coisa inédita, muitos jovens vão ter um curso profissionalizante e futuramente vão ter cursos superiores aqui no Instituto Federal. Então, para nós, é uma bênção. Então, em termos de educação, melhorou muito. Agora, em termos de segurança, o governo tem que avançar. A violência aqui no Vale do Piancó, nós estamos vivendo a cultura da violência aqui no Vale do Piancó. Infelizmente, né? Inclusive, eu estive em João Pessoa recentemente, tentando uma audiência com o secretário da Segurança Pública para falar sobre a violência no Vale do Piancó. Estive na sede, né, da secretaria, mas não consegui a audiência com o secretário. O secretário, infelizmente, não me recebeu. Eu estive lá, eu disse para as duas funcionárias que estavam lá na secretaria, eu gostaria muito de conversar com o secretário para falar sobre a onda de violência no Vale do Piancó, mas infelizmente não recebi nenhuma ligação por parte da Secretaria de Segurança Pública no que diz respeito a essa audiência. E eu quero aproveitar o espaço para alertar o seguinte: há muitos acidentes, né, de motos, envolvendo motos aqui na nossa região, e também de carro, mas sobretudo de moto. E uma coisa que falta aqui é a aplicação da lei do bafômetro, né? Eu penso que se a polícia usasse, né, aplicasse a lei do bafômetro, né, fizesse blitz usando o bafômetro, diminuiria muito o índice elevado de acidentes envolvendo jovens. Programa Interview dá uma pausa na entrevista com o padre de Jaci Brasileiro. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo com o padre de Jaci Brasileiro. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rolim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Falar de Padre de Jaci como pessoa é difícil defini-lo, porque ele é mais que irmão, mais que amigo. E Padre de Jaci na minha vida é tudo, porque quando eu perdi as pessoas mais importantes da minha vida, que foram meu pai e minha mãe, acho que Deus colocou ele na minha vida, porque o que Padre de Jaci faz por mim, só meus pais fariam. Ele me incentiva a estudar, se eu estou me tornando o que eu estou hoje, é graças a ele, primeiramente a Deus e a ele que me incentiva. E ele não me trata como uma empregada, como uma funcionária, ele me trata como uma irmã, como uma filha. E eu amo trabalhar com ele, como ser humano ele é uma ótima pessoa, para ele, indistintamente de cor, raça, religião, ele ajuda qualquer pessoa. E ele é um anjo, eu digo que eu defino ele como um anjo protetor, um anjo que ajuda todo mundo, um anjo que gosta de todo mundo. E eu amo ele de coração, assim, como amiga, como cristã e como paroquiana dele. Eu acho que o Padre de Jaci deveria ser uma pessoa iluminada e abençoada por Deus. O Padre de Jaci, ele veio assim para
fazer a vontade do povo de Pedra Branca, porque o povo de Pedra Branca estava precisando, né, de um padre que assim, ajudasse as pessoas mais carentes, principalmente nesse tempo de seca que a gente está passando, né? Ele veio, ele gosta de dar umas palavras, ele gosta de andar nos sítios, visitando as pessoas mais carentes de nossa comunidade. Então, assim, para nós foi uma alegria muito grande, né, ter ele como padre aqui na nossa paróquia. Estamos de volta com o programa Interview da sua TV Diário do Sertão. No primeiro bloco dessa entrevista aqui, direto do Vale do Piancó, na residência paroquial do nosso querido padre de Jaci Brasileiro. Ele que no primeiro bloco do nosso programa falou sobre os 10 anos que esteve à frente do Vale do Piancó. Diamante, Ibiara, Curral Velho, Itaporanga, enfim, o Vale do Piancó por inteiro. Ele que passou 10 anos atuando. E a partir daí o padre foi solicitado para assumir uma paróquia na cidade de Souza, na região da cidade de Sorriso, Santa Cruz, não é isso, padre? E Lastro também, né? Eram 2 paróquias, Santa Cruz e Lastro, ambas na região de Souza. Fui para lá em 2002 e passei 9 anos e enfrentei alguns desafios, né? A falta de água lá em Santa Cruz. Foi uma briga feia, não é? Agora uma briga boa, né? E briga evangélica. E briga evangélica, briga profética. Porque foi uma briga em defesa dos sedentos. Quando eu cheguei lá em Santa Cruz, né, eu percebi, né, que a situação era dramática em termos de recurso hídrico. O povo estava, literalmente falando, passando sede. E eu não fiquei calado. Procurei colocar o povo na rua. Vamos para a rua, vamos gritar, vamos... Cada pessoa leva uma lata d'água. Vamos fazer uma grande mobilização, de forma ordeira, pacífica e respeitosa. E fizemos várias mobilizações. E por quê? Porque nós queríamos uma adutora. A solução não era carro-pipa, mas uma adutora, vindo de um açude chamado Paraíso, que ficava no município de São Francisco, até Santa Cruz. E depois de uns 3 ou 4 anos de muita luta, muita reivindicação, muitas manifestações, inclusive eu passei um dia em frente ao Palácio da Redenção em João Pessoa, né? Então, a partir de todo esse trabalho, todo esse esforço, conseguimos a adutora. E depois veio a briga, também briga santa, briga evangélica. Aquela briga boa, né? Briga boa, né? Uma briga visando o bem, né? Então, veio a queda da ponte, a famosa ponte do Boi Morto, né? E nós queríamos que o governo, né, fizesse uma nova ponte, né, como de fato foi feita, né? A ponte quando caiu, ela tinha 30 metros. Quando foi concluída, ela ficou com 80 metros, né? E o povo sofreu muito quando a ponte caiu. Nós passávamos através de canoa, à noite, né? Era um sacrifício, era uma dificuldade tremenda. Então foi outra luta bonita. Passamos uns 2 ou 4 anos lutando pela reconstrução da ponte, fizemos muitas mobilizações, nós fizemos até o aniversário da queda da ponte. Quando a ponte do Boi Morto completou 1 ano de queda, fizemos um bolo mesmo, não era bolo de isopor, não. Bolo de verdade, não é? Comemorando o ano da queda da ponte. E era uma comemoração, entre aspas, mas era uma crítica. Olha, faz um ano. Sátira. Pois faz um ano, estamos celebrando 1 ano de descaso por parte do governo. Estamos celebrando 1 ano de abandono. Porque 1 ano que fazia que a ponte havia caído, o governo não estava nem aí, não dava nem satisfação. Então, esse aniversário, entre aspas, chamou a atenção do governo, da imprensa e do povo. Então, depois de muita luta, com as graças de Deus e a luta do povo, a nossa luta, conseguimos o nosso sonho, né? A reconstrução da ponte do Boi Morto. Lá no Lastro também, né, fizemos mobilizações para que o governo asfaltasse a estrada que liga o Lastro a Souza. Então fizemos várias mobilizações, né, lá na estrada. Também fizemos mobilizações lá no Lastro, na estrada, contra a violência.
violência. Então, foram 9 anos de muito prazer, de muita luta boa, luta gostosa, luta profética, luta evangélica. 2002, primeira gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva consegue chegar à presidência da República. E o senhor também teve esse grande engajamento social evangelizador do Padre de Jaci. E o senhor pudesse nos falar sobre o projeto da transposição do Rio São Francisco. Outro fato também, a falta d'água na cidade de Santa Cruz, as mobilizações levando a população com as latas secas, batendo, fazendo todo aquele barulho, entre aspas, para abrir os olhos dos governantes para a falta d'água, que a grande redenção será com a transposição, não é isso, padre? A primeira mobilização em defesa do projeto de transposição de água do Rio São Francisco para os 4 estados do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, aconteceu em Santa Cruz. Em Santa Cruz. Foi a primeira mobilização. Nesse dia, para essa mobilização, nós fizemos uma cruz com 12 metros de altura. 12 metros de altura, de latas, não é? Então, nessa mobilização, que é histórica, esteve Dom Aldo Pagotto, que era o presidente do Comitê Pró-Transposição, esteve o governador, na época, vários deputados, secretários, né, a imprensa. Então, foi a partir daí, e o povo, claro, o povo em primeiro lugar, né? Nós, povo, né? Então, foi a partir daí que começamos a nossa luta histórica em defesa do projeto de transposição. Nessa mesma época, Dom Cápio, bispo de Barra, em Pernambuco, na Bahia, fazia uma greve de fome. Eu não sei que era greve, porque me disseram que ele chupava melancia, né? É uma região que tem muita melancia, né? Então o pessoal dizia, não, para ele come melancia. Eu não sei que era greve de verdade. Então, ele fazendo aquela greve, eu fiquei revoltado. Ora, se ele faz... Na época até chegou a dizer de que o ato do bispo, do Dom Frei Luiz Cláudio, seria também um fato desumano, era uma atitude desumana. Eu escrevi uma carta para ele, chamando-o de desumano. Por quê? Porque enquanto ele fazia greve para a água não vir, 12 milhões de nordestinos clamavam por água. 12 milhões de nordestinos passando sede, literalmente falando. Então, isso era um ato de desumanidade. E era uma atitude anti-evangélica, antiprofética. Ele fazia greve para água, greve de fome, para a água não vir, enquanto nós precisávamos de água, enquanto nós clamávamos pungentemente por água. Então, entrei na contramão do Dom Cápio, eu pensei, ele fazendo a greve de fome, ele tem o apoio da grande mídia, tem o apoio de políticos poderosos, e nós aqui no Nordeste da Paraíba temos apoio de quem? Então vamos partir para uma ação. Então eu pensei, vou levar essa cruz de latas para Brasília. Aqui, né? Essa cruz de latas. Então eu pensei, vamos fazer. Claro que eu não levei a mesma cruz de latas para Brasília, que não daria, né? Claro. Então, lá em Brasília, né, eu fui para Brasília, e lá construímos uma cruz de latas menor, com 10 metros de altura, e levamos a cruz de latas para em frente ao Palácio do Planalto. Passei o dia todo em frente ao Palácio do Planalto. Infelizmente, Lula estava na África, né? Mas passei o dia todo em frente ao Palácio do Planalto, clamando pela transposição. E lá eu tive o apoio de alguns deputados, de 13 deputados federais, somente 4 estiveram lá. Nenhum senador na época. Então, enquanto eu estava lá com a cruz de latas, clamando por água, apenas 4 deputados federais compareciam a esse ato. O senhor lembra quais eram? Na época era o deputado Marcondes Gadelha, que me deu muito apoio, né? Souza. Pois é, me deu um apoio logístico. O deputado Leonardo Gadelha, enquanto deputado estadual, também me deu muito apoio, né? Então, lá em Brasília, estiveram presentes Luiz Couto, o deputado Luiz Couto me deu muito apoio, o deputado Marcondes Gadelha me deu muito apoio, o deputado federal Wilson Braga também me deu muito apoio, inclusive
ele fez um pronunciamento, enquanto eu estava lá em frente ao Palácio com a cruz, ele fazia um pronunciamento lá no plenário da Câmara. E o deputado Rômulo Gouveia, né? O deputado Rômulo Gouveia. Então, esses deputados estiveram presentes a essa mobilização, passaram um bom tempo lá, me dando apoio. Então, não me faltou nada. Não me faltou nada, graças ao apoio desses nossos representantes. E qual era o objetivo de eu estar presente lá em frente ao Palácio? O objetivo, dizer para o governo federal que era preciso, com urgência, começar a execução do projeto de transposição de água do Rio São Francisco. Enquanto, Zé Dias, Dom Cápio fazia greve de fome para o governo não dar início à execução do projeto de transposição, eu fazia o contrário. Eu, com a cruz de latas, clamava para que o governo começasse a execução do projeto de transposição de água do Rio São Francisco para os 4 estados do Nordeste setentrional: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, a partir daí, começou a nossa luta e eu fui a Brasília outra vez, né? Tive uma audiência com o secretário representando o ministro da Integração Nacional. Entra em cena nessa luta, mas já foi bem agora, o ator Zé de Abreu, né? O ator Zé de Abreu. Na seca 2012, eu estava almoçando e ele ligava. Quem atendia era a pessoa que trabalha comigo. E ela me dizia, a pessoa que trabalha comigo: padre, tem um Zé de Abreu querendo falar com o senhor. Eu não sabia quem era Zé de Abreu. Eu perguntei quem é. Ele disse: padre Jaci, eu sou um ator da Globo, eu faço aquela novela Central Brasil, ele fazia o papel de Nino, né? Avenida Brasil. Avenida Brasil, pronto. Então, ele quis vir aqui a Pedra Branca. Estava certo para ele vir aqui, para ver de perto a nossa realidade de 2012, porque houve uma seca muito grande. Então, mas houve imprevisto, ele não pôde vir, mas me apoiou, me ajudou a ir até Brasília para encontrar-me com o secretário, com o representante do ministro da Integração Nacional. Então, eu tive uma reunião com o representante do ministro da Integração Nacional e ele me garantia que a transposição seria uma realidade para o nosso Nordeste. O cadeado está nos portões. Não há operários trabalhando na obra mais aguardada pelos sertanejos. Mesmo depois da visita da presidente Dilma, algumas obras do Rio São Francisco continuam paradas. É o que acontece no lote 7 do Cuncas 2, que fica no município de São José de Piranhas, na Paraíba. O padre de Jaci brasileiro, que acompanhou a equipe de reportagem do portal Diário do Sertão, lamentou o fato das obras estarem paralisadas. Sinceramente, eu estou muito triste porque nós fizemos muitas mobilizações. Nós fizemos mobilização pela transposição de água do Rio São Francisco em Cajazeiras, em Souza, em Monteiro, em Campina Grande, em João Pessoa, em Itaporanga. O Comitê Pró-Transposição se empenhou nessa luta, abraçou essa causa. Eu, como membro do comitê, abracei esta causa com amor, com carinho, como tantos outros, a exemplo de Dom Aldo Pagotto, arcebispo da Paraíba, que é o presidente do Comitê Pró-Transposição. E nós tínhamos essa grande certeza de que iríamos futuramente receber água do Velho Chico. O padre de Jaci brasileiro realizou mais um ato público em favor da transposição do Rio São Francisco na cidade de São José de Piranhas, hoje pela manhã. Trata-se de um protesto que reuniu moradores da comunidade de Boa Vista no eixo 7 das obras da transposição, que, segundo o padre, a obra está parada há 2 anos. Nós queremos, através deste manifesto, intitulado Manifestação Pró-Transposição, chamar a atenção do governo federal para este lote, que é o lote 7, não é? Que, segundo informações, há 2 anos que está
parado. Como nós sabemos, a transposição será uma das melhores alternativas para o combate aos efeitos nefastos da seca. Então, nós queremos que, de fato, o governo faça com que este nosso sonho, que é o sonho de beber água do velho Chico, se torne, de fato, uma realidade concreta e existencial. Quero bem a Pai Lula, que Pai Lula é uma joia. E eu adoro o vaqueiro, que o vaqueiro é quem aboia, e a nossa transposição, quem tem sede é quem apoia. Padre Dejaci, com relação às obras da transposição, como o senhor avalia essas obras que já estão em ritmo acelerado e que, por exemplo, no trecho lá da cidade de Cajazeiras, que também no tocante aqui da região do Sertão da Paraíba, quase que as obras já estão quase concluídas, quase 98% de obras concluídas. Como o senhor avalia? Eu estou acompanhando desde o início a execução desse projeto. Nós sabemos que a Paraíba irá receber água através de 2 canais adutores, chamado Eixo Norte, que fica aqui na região de Cajazeiras, e o Eixo Leste, que fica na região de Monteiro. Então, a Paraíba irá receber água através desses 2 canais adutores. Então, eu estou acompanhando sistematicamente a execução desse projeto. Eu estou muito otimista. Eu acredito incondicionalmente que nós vamos receber água do Rio São Francisco. Aqui no Vale do Piancó há uma luta para que o Rio Piancó seja incluído nesse projeto. Agora, uma luta por parte de quem? Do povo, por parte das lideranças. Eu não vejo as lideranças políticas mobilizadas em defesa da inclusão do Rio Piancó no projeto de transposição. Eu vejo uma inércia, eu vejo um comodismo. Eu penso que as nossas lideranças políticas da Paraíba têm que lutar para que o Rio Piancó seja incluído no projeto de transposição. Agora, recentemente, após eu lançar uma nota sobre o comodismo da classe política com relação à inclusão do Rio Piancó, eu recebi uma ligação há 2 semanas atrás do senador Raimundo Lira, ele que é o presidente da comissão que acompanha as obras de transposição e revitalização do Rio São Francisco. E ele me dizia o seguinte: padre, esse ramal que liga o Rio Piancó ao eixo do Rio da transposição está em fase de estudo. É um projeto que está em fase de estudo técnico, e esse ramal terá sua obra iniciada no segundo semestre do próximo ano. Então, ele me garantia que nós vamos receber água, o Rio Piancó será perenizado, e esta água vai até o açude Corema Mãe d'Água. Depois do açude Corema Mãe d'Água, vai para a região, o estado do Rio Grande do Norte. Então, se o Vale do Piancó receber água do Rio São Francisco, então vai ser muito bom para a nossa região tão sofrida, tão castigada pela seca. Padre Dejaci, o senhor fala na inércia política, a falta de lideranças. O senhor não acha também que a população do Vale é carente de um deputado estadual atuante, um deputado federal, um senador, de lideranças políticas na Paraíba que possam dar esse grito em favor aqui de toda a população que mora no Vale do Piancó? Olha, eu sempre digo o seguinte, que acabou a época, o tempo em que o povo era tratado como boiada, massa de manobra. Acabou esse tempo. O cidadão sertanejo, especificamente do Vale do Piancó, tem que aprender a votar. Tem que aprender a votar em quem tem projeto de governo, programa voltado para o povo, na área da educação, na área da saúde, na área da agricultura, na área da segurança. Eu sempre digo e afirmo peremptoriamente, muitos políticos só pisam no Vale do Piancó em tempo de eleição.
Para muitos políticos, não são todos, eu não estou generalizando, mas há muitos políticos que só pisam aqui no Vale do Piancó em tempo de eleição. Suponhamos agora nesta seca braba, né? Eu não vejo um deputado aqui, eu não vejo um senador aqui. Agora, no tempo da eleição, eles vêm buscar o voto do povo do Vale do Piancó. Para muitos políticos, o importante não é o cidadão sertanejo, mas é o voto do cidadão, é o título de eleitor do cidadão. É por isso que a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, todos nós temos, não só a igreja, mas a imprensa, outros segmentos representativos da sociedade, todos nós devemos fazer um trabalho de orientação política, de politização, fazer com que o povo se liberte da alienação política, porque um povo alienado, politicamente falando, não tem consciência de seus direitos inalienáveis, não tem consciência de sua cidadania e vota em qualquer um. Então o povo tem que aprender a votar e a votar não nesses políticos que caem aqui de paraquedas. O senhor, quando fala no direito do cidadão de votar e também ser votado, o senhor ficou muito conhecido também na imprensa nacional quando, em campanhas eleitorais anteriores, o senhor lançou a Cartilha do Eleitor, onde o senhor trazia os 10 mandamentos para o eleitor escolher o seu candidato. Sim, é um trabalho que eu tenho feito, não é, como cidadão, como pastor, como padre, visando libertar tantas pessoas da cegueira política, do analfabetismo político, porque há muitos políticos que se aproveitam do analfabetismo político, que se aproveitam, né, da ignorância política de muitos eleitores, né? Então, graças a Deus, o povo está se despertando, o povo está tomando consciência consciência política, o povo está aprendendo a escolher seus candidatos. É um processo. Isso é lento, é gradual, mas o povo está caminhando para essa libertação. E também há algumas leis, né, que agora, né, evitam que o político compre voto, né? A lei da ficha limpa, né? Essa lei é imprescindível. A lei de combate à corrupção eleitoral, né? De primeiro o político chegava aqui, dava telha, dava tijolo, dava cimento, dava isso, dava aquilo, dava até caixão de defunto visando o voto. Hoje é crime eleitoral. Hoje é crime eleitoral, não é? Pois é. Então, graças a Deus, o povo está se libertando desta praga chamada alienação política. A cartilha será lançada para o ano 2016, as campanhas municipais? Ah, sim. Todo ano, em todo período eleitoral, eu procuro fazer uma nova edição, né, com a mesma essência, libertar o povo da cegueira política. Padre Dejaci, em alguns momentos o senhor é mal compreendido, é mal visto por essas posições que o senhor tem políticas também, essas medidas que o senhor tem também tomado em conscientizar a população e que muitas das vezes dizem que o senhor é envolvido com a política, é de certo partido, é de tal partido, é de tal ideologia. O senhor às vezes é mal compreendido também? A minha ideologia é o Evangelho. O Evangelho é instrumento de libertação. A minha ideologia é o Evangelho. É a ideologia da libertação, libertar o povo. Às vezes eu sou incompreendido, porque dizem, o padre Dejaci é polêmico. Polêmico porque eu mostro a realidade? Polêmico porque eu falo em defesa da justiça social? Polêmica porque eu falo que o povo deve se libertar da cegueira política, do analfabetismo político, da alienação política? Eu sou polêmico porque eu brigo por água? Eu sou polêmico porque eu brigo para que o povo viva bem, com dignidade? Eu sou polêmico porque falo em justiça social, porque procuro combater, né, dar minha parcela de contribuição na luta em combate à injustiça social, à exclusão social. Eu sou polêmico porque falo a respeito da realidade. Eu vivo a minha fé cristã dentro do contexto histórico. Eu vivo a minha fé cristã dentro de uma realidade histórica, dentro de uma realidade econômica, dentro de uma realidade social, dentro de uma realidade política e dentro de uma realidade cultural. Então, para muita gente eu sou polêmico, porque eu falo, procuro combater a ignorância política. Eu sou polêmico porque eu digo que muitos políticos vêm ao Vale do Piancó só receber o voto do eleitor, só pegar o voto do eleitor. Eu sou polêmico porque eu digo que muitas vezes o povo é tratado como massa de manobra. Ora, se eu sou polêmico, porque eu procuro combater a injustiça, procuro dar minha parcela de contribuição na luta por justiça social, na luta contra a exclusão social, na luta contra o voto de cabresto, na luta contra a alienação política,
então eu estou na mão do Evangelho. É sinônimo de que eu estou no caminho certo, no caminho do Evangelho, no caminho da justiça e no caminho profético. Padre Dejaci, quem acompanha o senhor nas redes sociais, Facebook, Twitter, vê que o senhor tem defendido nos últimos meses, já que o Brasil vem vivenciando uma crise política também, em que em certo momento foi colocado o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E o senhor, através das redes sociais, através também de outros meios de comunicação, o senhor defendeu a democracia e a permanência da presidente. Em alguns momentos colocaram que o senhor era petista, de que o senhor era de ideologia de esquerda e que o senhor era aliado do Partido dos Trabalhadores. Como o senhor vê tudo isso? Primeiro, eu não sou filiado a nenhum partido. É por isso que eu falo com muita liberdade, com muita autoridade. Eu não sou filiado a nenhum partido político, entendeu? Agora, eu tenho minha visão, eu sou um cidadão. Eu sou um cidadão pelo fato de eu ser padre, eu não sou um cidadão angelical, não. Eu não vivo nas nuvens, não. Eu vivo dentro de um contexto social, político, econômico, histórico, cultural, religioso. Pelo fato de eu ser padre, eu não sou um ser angelical, não. Eu sou cidadão, assim como eu tenho direitos, assim como eu tenho deveres, eu também tenho direito. Eu tenho direito. Então, eu tenho minha postura ideológica, né? E que é cristã. A minha postura ideológica é esta: a libertação para o povo. É o povo se libertar da escravidão, da injustiça social, do pecado social, da marginalização. Nós passamos 500 anos, né? Na marginalização, na exclusão. O povo era esquecido, o povo era abandonado, né? Então, eu defendo, né, o governo quando ele se preocupa com o povo pobre, com a educação, né, com saúde. Então, se o governo investe nos pobres, na área popular, na área social, em termos no âmbito social, no âmbito da saúde, no âmbito da segurança. Então, eu tenho meus aplausos, eu sou um cidadão. Eu tenho direito, né, assim como alguns padres se posicionam a favor de certas lideranças políticas, porque eu não tenho direito também. Ora, eu sou um cidadão. Inclusive, comparam o senhor com Helder Câmara, Dom Helder Câmara, que na época da ditadura militar era chamado Bispo Vermelho, Bispo Comunista, né? Dom Helder é uma potência, não tem nem comparação, entendeu? Não há nenhuma comparação. Dom Helder era um profeta de verdade, era um profeta que não tinha medo de denunciar as injustiças, que enfrentou de frente à ditadura militar, os velhos generais. Dom Helder era bem pequenininho, macérrimo, mas era uma potência mundial. Dom Helder realmente é minha referência, é uma das referências. Nós tínhamos, né, no tempo da ditadura, grandes bispos profetas como Dom Helder, Dom Paulo Evaristo Arne, em São Paulo. Nós temos aqui o bispo, não me lembro mais, mas nós temos tantos bispos, profetas, padres, leigos como Margarida Maria Alves, né, lá de Lagoa Grande, tantos leigos profetas que servem de referências para nós, cristãos. Padre Dejaci, nessa entrevista do Interview, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo com o Padre Dejaci, direto do Vale do Piancó. Interview especial, direto da cidade de Pedra Branca, aqui no Vale do Piancó. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense.
Bom, o Padre Dejaci é um padre que eu já conheço há muito tempo, desde a época do seminário, quando eu era seminarista. Nós somos amigos independentes de padre, certo? Somos amigos, gosto muito dele. Tenho a maior admiração por ele, toda a vida tive. Ele é um padre que quando chegou aqui, chegou para levantar mesmo, certo? Embora diante das dificuldades, né, às vezes muitas coisas ele não conseguiu levantar, mas nem por isso deixou de batalhar. Ele é um padre trabalhador, um padre lutador, sempre está buscando o melhor. Para mim ele é tudo, um irmão que eu não tenho, um grande amigo. Ele, quando chegou em Pedra Branca, para mim foi o meu melhor amigo, dentro de todos, de confiança, de tudo. Gente fina, gente importante. Amo ele como irmão e como padre. Qual é o sentimento que a senhora tem em trabalhar com o padre aqui na sua residência? Assim, quando eu estou triste, minha alegria é ele. Qual o fato que a senhora lembra até hoje do padre Dejaci? Foi quando ele chegou, eu não participava da igreja e intermediária dele eu voltei para a igreja e hoje eu me sinto feliz ao lado dele na igreja. Estamos voltando do intervalo comercial, esse interview especial, direto do Vale do Piancó, cidade de Pedra Branca, cidade onde exerce o pastoreio o nosso querido padre Dejaci Brasileiro. Estamos em um dos cômodos da casa que acho que é sagrado para o padre Dejaci, a biblioteca, não é isso, Paulo? É local sagrado, eu passo a tarde aqui e fico até 1 hora, 2 horas da madrugada neste local porque eu amo livro. Eu amo livro, como vocês podem ver aqui, né? Livro faz parte do meu cotidiano. Ler é o meu alimento diário de todos os dias. Então, estar aqui, para mim, é fantástico. Eu fico muito feliz, contente, realizado dentro da minha biblioteca. Os artigos de padre Dejaci são elaborados aqui. Aqui, neste birô, né? Eu gosto de escrever e eu quero aproveitar o espaço para agradecer a vocês, né? Ao Zé Dias e ao Peterson por divulgar meus artigos, né? Toda vez que eu escrevo um artigo, eu mando para o Diário do Sertão e vocês, com boa vontade, com muito prazer, divulgam o meu artigo. Então, aproveito para agradecer ao Diário do Sertão por divulgar meu trabalho literário. Padre Dejaci, um artigo do senhor que chamou a atenção, inclusive foi pauta uma entrevista que o senhor prestou à nossa reportagem no final de junho, quando a diocese esteve completando o centenário. O senhor disse que o Vale do Piancó estava banhado de sangue, a violência era gritante. Como é que o senhor também tem visto a questão da violência no Vale do Piancó? Tem diminuído? Tem aumentado? Com relação às políticas do governo, são ineficazes ainda? Bom, com relação à violência aqui no Vale do Piancó, é uma realidade e eu não canso de bater nesta tecla. Tenho emitido algumas notas clamando por segurança, clamando por paz. E, inclusive, né, eu estive na Secretaria da Segurança Pública, em João Pessoa, tentando uma audiência com o secretário de Segurança Pública. Mas, infelizmente, não consegui essa audiência, porque eu queria conversar com o secretário a respeito da nossa realidade de violência aqui no Vale do Piancó. E queria pedir ao secretário para ele implantar, fazer acontecer, ou melhor, fazer ser aplicada aqui no Vale do Piancó a lei do bafômetro, né? Mas, infelizmente, não fui recebido pelo secretário da Segurança Pública. Eu espero um dia ser recebido, ter esta audiência com o secretário para levar para ele o clamor do povo do Vale do Piancó no que diz respeito à onda de violência. O nosso Vale do Piancó está assombrado, né? Aterrorizado. É uma realidade. Com tanta violência, com tanta morte, basta a gente acessar qualquer site da região, a gente vê logo, né, os noticiários sobre a onda de violência. Então, é uma realidade, né? A violência não só com relação a sangue derramado, mas a violência no trânsito, que é uma realidade. Muito acidente envolvendo motos. Padre Dejaci, biblioteca, sinônimo de uma frase, de um livro, algo que fica na memória do padre Dejaci, que leu e que até hoje está gravado na memória. Tudo isso me leva a uma síntese, me leva a viver na fé em Deus, fé na minha inteligência, na minha capacidade, na minha maneira de ser. Então, fé em Deus, fé em mim, viver esta dimensão. No amor,
Viver no amor, um amor ágape, um amor libertação, um amor compromisso, um amor luta. Na luta, fé, amor e lutar. Fé, amor e lutar. Lutar por um mundo melhor. Lutar por um mundo sem fome, lutar por uma região, melhor falando, por uma região sem fome, sem miséria, sem violência, sem exclusão social, sem coronelismo, sem voto de cabresto. Lutar para que o povo viva melhor. Avante. Na fé, no amor e na luta. Avante. Padre Dejaci, o que o Vale do Piancó mais precisa, na opinião do senhor? Água. Água e paz. Água e paz. O clamor por água aqui é grande. E o clamor por paz também. Padre Dejaci, gostaríamos de agradecer o senhor ter nos recebido, toda a nossa equipe, na sua residência, e dizer que o interview estará sempre aberto para acolher as suas opiniões, que são de tão bom grado para todos os nossos telenautas. Eu agradeço a você, Dias, ao Petro Espírito Santo, ao Diário do Sertão. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado também pelo apoio, pelo encorajamento nesta minha humilde luta em defesa do meu povo sofrido do Vale do Piancó. Muito obrigado. O Senhor venha libertar o seu povo.